Tanto a lei orgânica municipal quanto o regimento interno, quando se refere às comissões parlamentares processantes, julgamento de prefeito pela Câmara Municipal, afirmam que deve ser observada a legislação federal. E a legislação federal pertinente que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores é o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Inicialmente, analisarei o entendimento legal da fundamentação da denúncia e de suas exigências. Para isso, transcrevo o artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, em seus incisos 1 e 2, já que não temos no nosso ordenamento jurídico qualquer normatização ao assunto, verbis. Artigo 5º, processo de cassação de um mandato do prefeito pela Câmara por infração definida no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. A priori, já se observa a primeira deficiência na peça acusatória. O inciso 1 do citado decreto já traz em seu bojo que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. A condição é que a denúncia seja feita por um eleitor. Deste modo, o denunciante somente apresentou o título de eleitor, porém não apresentou o comprovante de que votara nas eleições imediatamente anteriores ou certidão de quitação eleitoral. Pressupõe que não se encontra na plena fruição do gozo dos seus direitos políticos, não estando apto ao regular exercício deste ato, na condição de eleitor, o que não ficou provado. Inversamente, há que se supor sua ilegitimidade para praticar a ação descrita no artigo 5º, 1 do Decreto-Lei nº 201/67, em verbis. Artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Ora, pelo que restou apresentado aos autos, a denúncia noticiando infrações se deu na forma escrita, porém, a condição de eleitor do denunciante não fora provada. Considerando, para fim do julgamento da presente denúncia, que não há prova pré-constituída apta a validar o ato, sobretudo porque o juízo acerca do recebimento ou não da denúncia é de natureza político-administrativa. Tito Costa ensina ainda, trata-se de ato discricionário da edilidade sobre cujo mérito não é dado ao judiciário pronunciar-se. O presidente da Câmara é obrigado a determinar a leitura da denúncia e a suscitar o voto dos vereadores sobre o seu acolhimento, mesmo que a considere inepta,
pois, se lhe fosse dado subtrair certa denúncia ao conhecimento e deliberação da Câmara, ficaria com as rédeas do processo e poderia deliberadamente ou não frustrar por inteiro a vontade da lei. Isso, a toda evidência, ali é defesa, responsabilidade de prefeitos e vereadores, 4ª edição, e amplia... Reverência? O que é isso? É de reverência. Isso. Reverência atual e ampliada, São Paulo. Editoras dos Tribunais, 2012, página 270, que é uma informação que foi postada, né? Uma citação, né? Tito Costa leciona quando ao item do quórum para a votação do recebimento da denúncia, mencionado no inciso 2 do artigo 5º do aludido diploma legal. É importante lembrar que o quórum para a votação do recebimento da denúncia tem de ser de 2/3 dos membros da Câmara e não maioria absoluta dos presentes, como dizia o Decreto-Lei 201/67. E assim há de ser por 2 razões, entre outras. Em primeiro lugar, para que se cumpra a simetria entre situações semelhantes no âmbito federal e no estadual. O município não pode, nesse particular, ter comportamento diferenciado em desfavor da garantia do acusado. A Constituição, no artigo 52, parágrafo único, assim como o artigo 86, exige o quórum de 2/3 para a declaração de perda de mandatos federais. As Constituições dos Estados contemplam de maneira igual a exigência, não haverá de ser diferente no âmbito municipal. O modelo federal impõe aos demais níveis dos poderes estaduais e municipais o paralelismo das formas em decorrência da necessidade de rigoroso cumprimento das regras constitucionais. 2. Da ausência dos requisitos para recebimento da denúncia. O primeiro pressuposto do processo de cassação de mandato eletivo de prefeito ou vereador é a existência de denúncia conforme inciso 1 do artigo 5º Decreto-Lei nº 201/67, já mencionados a alhures. Contudo, para que essa denúncia seja válida e apta a dar prosseguimento ao processo, faz-se necessário o preenchimento de certos requisitos. Nesse sentido, é a lição de Luiz Carlos Garcia, promotor de justiça de Guaituba, no estado de Goiás, que ao comentar o dispositivo transcrito dispõe que do dispositivo extrai-se que a denúncia deve ser feita por qualquer eleitor, vereador ou presidente da Câmara de forma escrita, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Além desses requisitos, deve a denúncia conter outros elementos que decorrem... Pedir silêncio, por favor, na galeria, porque nós estamos lendo aqui um documento que é da maior gravidade e seriedade possível. Por favor, tá? Deve a denúncia conter outros elementos que decorrem do sistema legal aplicável à espécie e que será objeto de estudo, indicação das infrações praticadas, acompanhadas da capitulação legal, a assinatura do denunciante, dirigida ao presidente da mesa e a qualificação do acusado ou fornecimento de elementos suficientes para indicação do mesmo. Grifei. A denúncia aqui é a peça inaugural do procedimento de cassação do prefeito ou vereador. Consiste em uma exposição por escrito de fatos que constituem, em tese, infração político-administrativa, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei específica a quem é presumivelmente seu autor e a indicação das provas em que se alicerça a acusação. Com base em pronunciamentos, jurisprudências, tenho sustentado que não se pode aproximar o procedimento cassatório do processo criminal, porque não haveria naquele um acusado e, por consequência, uma acusação. Tito Costa ensina que, nos processos de cassação de mandato eletivo, há efetivamente uma acusação e alguém que é alvo dela, o acusado. A defesa do mandato, que advém do voto popular, é um direito e um dever do denunciado, razão pela qual há de estar cercada de todas as garantias.
Dentre essas garantias, ressalta a necessidade de existência de uma denúncia clara, com a narração de fatos típicos, ajustáveis à figura legal da infração referida, como no processo penal. Portanto, há uma acusação e um acusado, devendo a denúncia se ater aos requisitos legais, pois, do contrário, será inepta, como veremos. Da legitimidade ativa. Segundo Tito Costa, a denúncia pode ser apresentada por qualquer cidadão, ou seja, por qualquer eleitor que esteja em gozo dos seus direitos políticos. E nesse momento é oportuna a lição de Dionísio Fernandes, Moacir Mesquita e Gasparino Romão, ministrada no sentido de que todos os eleitores são partes legítimas para propor pedido de cassação de mandato, podendo fazê-lo também o vereador. Todos, entretanto, terão de apresentar com a inicial a prova dessa qualidade, ou seja, certidão de seu juízo eleitoral com a demonstração de que estão em gozo dos direitos políticos. Mais adiante, Luiz Carlos Garcia arremeta com destaque nossos, de palmar clareza, pois que juntamente com o libelo deverá o cidadão, desde logo, provar sua condição de eleitor e de estar no gozo dos direitos políticos. Não basta que junte o seu título eleitoral, é mister que junte a respectiva certidão comprobatória desta preponderante e fundamental circunstância única, como se viu, capaz de embasar a legitimidade que expressamente cuida a lei em questão, RT 550/160. Vereador, mandado cassado pela Câmara, denúncia oferecida por eleitor, prova desta qualidade, imputação genérica, defesa tolhida, segurança concedida, recurso provido. No oferecimento de denúncia para cassação de mandato com a inicial acusatória, deverá o cidadão fazer a prova de que é eleitor e de que esteja evidentemente no gozo de seus direitos políticos. TJ, PR, AP, MS, relatório Mário Lopes, 5.11.80, RT 550/160. Nestes termos, senhor presidente, a eminentes vereadores que compõem esta Egrégia Casa de Leis, o autor da denúncia não demonstrou ser eleitor, portanto, legitimado a oferecer a denúncia escrita, peça inaugural do processo acusatório, eis que não a trouxe acompanhada de prova de que está em pleno exercício de seus direitos políticos. O título de eleitor só faz prova de que um dia se alistou eleitor. Para fazer prova de que é eleitor, ou seja, de sua cidadania, necessário que o título viesse acompanhado de certidão emitida pelo cartório eleitoral competente, a qual certificasse que está em gozo de seus direitos políticos. No caso em tela não consta a certidão de quitação eleitoral. Portanto, como não foi preenchido esse requisito legal, o processo deve ser arquivado, devendo, entretanto, essa decisão ser submetida à decisão do douto plenário desta comuna. Eu acho que seja tribuna, né? Não, é comuna mesmo. Comuna mesmo. Quarto, da narração precisa e clara dos fatos, de sua capitulação jurídica, da prova de configuração de infração político-administrativa. Como vimos acima, em se tratando de denunciante que não seja vereador ou presidente da Casa, a denúncia deve ser subscrita por eleitor em pleno gozo de seus direitos políticos, acompanhada de prova dessa circunstância, o que não é o caso em comento. Ademais, a denúncia deve descrever de forma clara e precisa os fatos imputados e as provas que embasam a acusação, além de outras exigências que decorrem de nosso ordenamento jurídico. Para o saudoso Eli Lopes Meireles, a denúncia deverá ser feita por escrito com a exposição clara dos fatos e a indicação das provas da acusação,
assinada pelo denunciante, dirigida ao presidente da mesa.